No coração da revolução moderna da ciência e tecnologia, encontram-se os materiais sintéticos. Estes produtos, frutos da engenharia humana e inovação química, têm moldado silenciosamente o curso da história e transformado a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Desde sua invenção, os materiais sintéticos, que vão de plásticos e fibras a resinas e polímeros, substituíram recursos naturais em inúmeras aplicações, abrindo caminho para avanços em eficiência, durabilidade e versatilidade. A história desses materiais é uma narrativa de inovação contínua e adaptação. Enquanto oferecem soluções para desafios antigos, eles também trazem novos questionamentos, especialmente em relação ao impacto ambiental e à necessidade de práticas sustentáveis. Inicialmente, os inventores e empresários eles foram abrindo espaço para departamentos de P&D profissionais. Em indústria com crescimento rápido, surgiram empresas grandes que aproveitaram economias de escala na produção, marketing e finanças. Dessa forma, a importância das inovações em empresas menores diminuiu. Durante 1970, o plástico era um dos principais grupos de materiais industriais do mundo. E com ele, vários outros materiais sintéticos acabaram crescendo nas produções do mundo todo. Porém, a partir de 1980 e 1990, o crescimento da produção de metais e materiais sintéticos diminuiu consideravelmente. Apesar disso, os sintéticos começaram a aumentar sua participação no consumo total de materiais. Os sintéticos eles possuem uma grande vantagem técnica e de custo. E isso fez com que houvesse uma queda de crescimento de produtos naturais em 1970. Apesar dos pontos positivos, existem também as desvantagens, como, por exemplo, o limite de temperatura muito restritos, o descarte e poluição. A produção química de materiais sintéticos, no entanto, ela precisa de um conhecimento químico muito maior do que para materiais celulósicos, por exemplo. Com isso, os fabricantes de produtos químicos básicos começaram a fornecer seus materiais sólidos ou líquidos para ramos de processadores. Com isso, a integração vertical variava. Porém, graças a economias de produção integrada, as empresas químicas passaram a se envolver com a indústria têxtil e produção de materiais de embalagem. Os materiais sintéticos eles não foram desenvolvidos por fabricantes de materiais naturais. Porém, após a introdução desses materiais sintéticos, houve um crescimento do interesse dessas firmas. Com isso, se iniciou um novo padrão da indústria no século XX. Como eu já disse, os inventores e empresários tiveram uma diminuição de importância e abriram espaço para grandes firmas produtoras. Porém, foram necessários anos de pesquisa e desenvolvimento para que esses materiais chegassem a um nível comercialmente viável e fossem estáveis. Entre 1925 e 1939, a empresa IG Farben possuía grandes atividades em P&D com produtos sintéticos. Seus gastos com P&D correspondiam a mais ou menos 7% de seu faturamento, enquanto o resto do mundo utilizava somente 3% e 5%. Para compreender os resultados da IG Farben, é necessário analisar patentes e outros indicadores. Os insumos de P&D eles podem ser utilizados, porém, eles possuem sérias complicações, como, por exemplo, o peso dos insumos de informação. Então, nesse contexto, é também necessário levar em consideração a economia alemã, que estava em período de guerra. As limitações de estatísticas das patentes estão na variação da propensão de patentear entre ramos e firmas, e outro fator seriam também as variações de legislações patenteárias nacionais. A tabela 5.3, ela mostra as patentes para materiais plásticos obtidas por firmas líderes. E é possível perceber que a IG Farben é líder de 1931 a 1945. Porém, a partir de 1943 a 1962, a IG Farben foi reorganizada por governos militares aliados e não conseguiu obter qualquer patente e seus segredos ficaram disponíveis para as firmas de outros países. Em 46, em 52, as empresas sucessoras do conglomerado retomaram suas atividades normais de pesquisa e produção. E apesar disso, o conjunto das firmas sucessoras da IG Farben manteve-se líder em patentes, ficando atrás somente da DuPont. Seguindo com toda a premissa de avanços técnicos abordados por Freeman, sob a ótica das patentes e inovações, o autor identifica como possibilidade uma medição das inovações, realizando uma listagem de todos os novos materiais sintéticos desenvolvidos e identificar as firmas de cada país responsável pela primeira produção comercial de tais itens. O economista Hofbauer preparou uma lista de 56 materiais plásticos
borrachas sintéticas e fibras, identificando seus primeiros produtos em diversos países. Sua ação permitiu que comparações entre países e firmas fossem realizadas em termos de inovação, mas também em termos de estes serem os primeiros a produzirem algo após um item ser considerado dentro de um escopo de inovação. Além disso, foi possível mapear atrasos na imitação e tal análise demonstrou que os países com as mais altas taxas de inovação tinham menores atrasos nessas imitações. Como exemplo, o autor cita o fato de que as economias como a Grã-Bretanha e a França demoravam muito mais tempo que os Estados Unidos e a Alemanha para finalizarem uma imitação de algo já considerado inovador anteriormente. Em outros países, por sua vez, o tempo era superior a 10 anos, podendo levar até mesmo a 20 anos. Sendo assim, esses resultados representam um grande entendimento para a teoria do comércio internacional. Nesse sentido, tem-se como fato histórico que a ID Farben teve uma maior atribuição no número de inovações do que em patentes, muito menor em inovação do que em imitações. Assim, quanto maior o sucesso em inovações de produtos, menor é a sua necessidade de imitação. Pelo lado econômico, a margem de lucro de inovações originais podem ser muito maior do que a de imitações. Ao imitar, tentar realizar um processo melhor, uma melhoria significativa para o produto, pode ser tão importante quanto a própria inovação. Quando a DuPont licenciou o celofane em 1942, 2 de seus pesquisadores encontraram uma forma de torná-lo imune à umidade, aumentando suas aplicações. As firmas japonesas, que importavam tecnologia americana e também europeia, foram muito competentes na melhoria dos processos e dos produtos, justamente devido às suas forças de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Sendo assim, o processo inovativo passou a ser dominado desde a Primeira Guerra pelas maiores firmas de química, dotada de profissionais de pesquisa e desenvolvimento. Também é necessário levar em consideração a incerteza técnica e também comercial como característica de toda inovação. Após o desenvolvimento apropriado de plastificadores e elementos de composição, o PVC finalmente encontrou diversas aplicações comerciais. As patentes de Clat para o PVC tiveram sua prescrição autorizada em 1926, e nesse período surgiram outros polímeros de vinil que eram considerados mais promissores, e o acetato de polivinil foi produzido pela Hoist e pela Wacker em 1928 e 29 respectivamente. Esse sucesso, aliado ao entendimento mais profundo publicado pelos artigos de Staudinger sobre as macromoléculas, renovou o interesse no PVC e nos copolímeros, dando início à sua primeira produção comercial em 1930. Assim, os benefícios cumulativos da experiência nas pesquisas de uma variedade de polímeros e copolímeros facilitaram significativamente o progresso da ID Farben na evolução do PVC. As pesquisas alemãs em plastificantes estavam muito mais avançadas nas aplicações do PVC e dos copolímeros. Suas aplicações iam de revestimentos como isolantes nas indústrias de cabo, até solas de sapato, revestimentos de piso, embalagens e outros usos. Um desenvolvimento muito importante foi o desenvolvimento das fitas magnéticas, que tiveram suas pesquisas alavancadas depois de 1933 em função dos preparativos para a guerra. As firmas dos Estados Unidos, Alemanha e Grã-Bretanha foram responsáveis por esses desenvolvimentos de processos e pesquisas sobre a utilização do PVC, que consolidaram sua utilização na construção civil, em canos de esgoto, calhas e pavimentação, no vestuário e nos calçados, nas embalagens e na mecânica, assim como no revestimento de fios e cabos. Agora, trata-se de um material plástico bem estabelecido com volumes de produção em toneladas, embora novas preocupações ambientais tenham afetado o ritmo de crescimento de sua produção. Um dos plásticos mais utilizados na indústria é o polietileno. Tal material foi descoberto devido a um programa de pesquisa fundamental com foco no estudo sobre reações de alta pressão, diferente dos estudos da mesma época que tinham o foco na estrutura do material e na síntese de moléculas de cadeias longas. As patentes foram obtidas em 1935, porém no início e nessa época era considerado um material de alto custo e anteriormente à guerra esperava-se que seu principal uso seria somente em cabos submarinos. Porém, o material ele veio apresentar uma incrível versatilidade em diversas aplicações. Então, foi a partir dos anos 1950 que novas aplicações ocorreram e se tornaram evidentes.
Conforme os trabalhos de desenvolvimento trouxeram redução nos custos de produção e a pesquisa aplicada levou a modificações necessárias para o surgimento de novas categorias do polímero básico, como o polietileno de baixa pressão ou alta densidade, denominado HDPE, que possuía uma densidade mais elevada do que o polietileno original, além de propriedades diversas. Porém, durante os anos 1970, o polietileno de alta pressão foi muito afetado por uma pressão de custos crescentes e o ingresso de novos produtores no mercado, o que levou à erosão das margens de lucros e um excesso considerável de capacidade. Além disso, tornou-se cada vez mais evidente que os novos processos eram mais lucrativos. Um exemplo disso ocorreu em 1977, quando a Union Carbide introduziu um novo processo de baixa pressão para fabricar o polietileno LLDPE de baixa densidade, que permitia grandes economias de custos e consumo de energia quando em comparação com os outros grupos do material. Portanto, observou-se que a taxa de crescimento da produção deste material foi muito rápida, uma vez que o material tornou-se barato e resistente, e ainda proporcionava aplicações lucrativas e diversas para um subproduto de refinarias que geralmente era descartado e não reaproveitado. Porém, trouxe como principal consequência a geração dos maiores toneladas de materiais plásticos do mundo. Os materiais sintéticos e suas aplicações só foram possíveis de passar por uma transição produtiva graças às engenharias de processo produtivo. Essa transição foi necessária não apenas para novos materiais. Com relação aos novos materiais, muitos deles foram descobertos sem a intenção ou de forma barata, em universidades ou laboratórios dedicados à pesquisa fundamental. As contribuições de grandes empresas químicas se tornaram necessárias à medida da dificuldade de desenvolver um bom processo industrial. Só foi possível novos descobrimentos com os novos materiais, como por exemplo o desenvolvimento da energia nuclear, devido aos recém descobertos instrumentos científicos, como por exemplo a cromatografia, sensores e transformadores, que tinham como função a melhoria de processo para melhor controle de qualidade. Como dito anteriormente, foi na universidade que várias descobertas aconteciam, mas não para uso próprio, e sim ideias que eram vendidas para o mercado. Empresas químicas e de petróleo eram os mais beneficiados com a colaboração entre governo e laboratórios universitários. Assim como é relatado por von Rippel, professor de Química e Biofísica, essas empresas se mostraram flexíveis e consolidadas, dando poder de lobby, já que possuem capacidade inovativa devido ao acúmulo de conhecimento. Quando chega a década de 80, as empresas passam por um momento de desaceleração da economia mundial, mas os avanços em ciências fundamentais permitiram o avanço da inovação eletrônica. As análises apontam que os polímeros e metais fazem parte destes avanços, e o aumento da variedade de suas funções em razão da qualidade e performance é surpreendente. Como mostra a tabela, os polímeros podem apresentar resistência à corrosão, resistência química, função ótica, de transmissão de luz, convertibilidade de energia, característica elétrica, entre outros. Mesmo com muitas adversidades ao longo das décadas, as grandes empresas químicas sobreviveram devido ao investimento em novas descobertas e novas funções para materiais já existentes. Ao refletirmos sobre a jornada dos materiais sintéticos, fica claro que eles são mais do que meras criações da engenharia moderna. São símbolos de progresso e desafio. Eles refletem nossa busca contínua por soluções inovadoras, ao mesmo tempo em que nos lembram da responsabilidade de equilibrar progresso e sustentabilidade. À medida que avançamos, os materiais sintéticos continuarão a desempenhar um papel crucial em moldar o nosso mundo. O desafio que se apresenta é como vamos adaptar, inovar e transformar esses recursos para construir um futuro que seja não apenas tecnologicamente avançado, mas também ecologicamente responsável e economicamente viável.